Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos irmãos, estamos muito felizes por estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor, aqui em Nova Bela Vista, para adorarmos o Senhor. Agradecemos a Deus esse privilégio, o nosso querido pastor, na pessoa do evangelista, nosso diácono Daniel, pela confiança. Eu agradeço a Deus, irmão, por ter sido chamado meio que de última hora. E Deus, ele sempre tem, irmão. Ele tem. Deus, ele sempre tem uma palavra aos nossos corações. E hoje não vai ser diferente. O Senhor tem colocado uma palavra aos nossos corações. E eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no texto que nós lemos, que é o nosso tema dessa festividade. Parabéns às irmãs por esse 4º ano na presença do Senhor, em meio a toda essa tempestade que nós estamos passando, né? Os estudiosos falam que a onda, né, ela vem aumentando, mas o nosso Deus, ele anda sobre as ondas, sobre o mar. Aleluia. Houve uma tempestade e os discípulos viram o Senhor vindo. Aleluia. E Pedro, ele disse: Senhor, se és tu, permita-me, Senhor. Aleluia. E Pedro começou a andar também sobre as águas. Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Podemos repetir toda a igreja? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Ele cuida, irmãos. Ele cuida. Aleluia. Em meio à pandemia, muitas portas se fecharam, mas servimos um Deus que abre porta aonde não tem porta. Aleluia. Servimos a um Deus que ele cria porta para abençoar o seu servo. Servimos um Deus que ele faz o impossível acontecer. Hoje à tarde, estudando sobre esse texto, vemos aqui que há 64 anos depois de Cristo, Roma foi incendiada e quase destruída com aquele incêndio. E os discípulos, os cristãos da época, eles foram acusados de ter feito aquele incêndio. O apóstolo Paulo, juntamente com o apóstolo Pedro, ele começou a redigir algumas cartas para os cristãos que estavam dispersos na Ásia. E essa carta aqui que nós lemos, esse versículo dessa epístola, ela fala para os cristãos que estavam sendo perseguidos pelo nome do Senhor e por aquele ato que alguém fez e estavam acusando os cristãos. E a gente que gosta de ler a Bíblia Sagrada, a gente que gosta das Sagradas Escrituras, eu fiquei observando o apóstolo Pedro, agora apóstolo, ele trazendo uma exortação, ele instruindo, ele incentivando, ele animando. E um pouco mais atrás, sobre Pedro, né, algumas observações que eu coloquei aqui sobre Pedro, é que Pedro, ele tinha um temperamento sanguíneo, um homem muito impulsivo, né? O apóstolo ele era, né? Ele nascido ali em Betsaida, mas ele residia na Galileia. Ele era pescador de profissão e ele teve o privilégio de ser um dos primeiros líderes da igreja, né? Tinha pouco estudo, a sua personalidade era bem difícil. Ele era um homem bem impulsivo, mas amoroso, também era tímido, era explosivo, tinha dificuldade de assimilar, né? Se hoje nós fizermos um teste psicológico com Pedro, talvez Pedro tinha TDAH, dificuldade de aprendizado, alguma coisa, porque ele tinha dificuldade de assimilar. Poderia dar-se também devido à sua ansiedade, à velocidade dos seus pensamentos. Poderia ser esse um dos motivos também de Pedro ter essa dificuldade de assimilar. Se um RH fosse observar as características desse homem por nome de Pedro, ele jamais seria chamado ou contratado para uma tão grande missão.
E lendo sobre a carta e conhecendo um pouco da biografia de Pedro, eu fiquei feliz. Aleluia. Porque o Jesus que chama, ele se responsabiliza. Aleluia. No ministério terreno do Senhor Jesus estava Pedro andando com Jesus, comendo com Jesus, vendo Jesus fazer milagres. Quando foram prender Jesus, ele que portava uma espada, puxou a espada e cortou a orelha de Malco. Eu acredito que Pedro jamais queria apenas cortar uma orelha. Eu imagino uma conjectura que ele queria cortar o pescoço para defender o mestre. Mas quando o negócio começa a apertar agora, e o mestre agora foi preso, e Pedro estava em um pátio interior onde o Senhor estava, ali sendo interrogado. E Pedro, quando questionado se era um dos seguidores, Pedro negou o Senhor. E na segunda vez e a terceira vez, Pedro negou o Senhor. Isso é triste, irmão. Para um discípulo que estava ao lado, estava sendo instruído. Aleluia, um homem que tinha uma chamada da parte de Deus, e ele agora nega ao mestre. Aleluia. Mas no livro de Marcos, apenas no Evangelho do Senhor, conforme escreveu Marcos, os estudiosos dizem que Pedro citou o Evangelho, porque João Marcos não andou com o Senhor Jesus, mas sim Pedro. Então os estudiosos dizem que Marcos citou, Pedro citou e Marcos redigiu, escreveu. Aleluia. E vemos ali no capítulo 16 de Marcos, capítulo 7, assim: mas dizem as mulheres, as Marias foram ao sepulcro, encontraram a pedra removida. Aleluia. Encontrou um anjo que dizia assim: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Meu irmão, dizei aos discípulos e a Pedro. Esse detalhe de ir a Pedro, quando chegou aos ouvidos de Pedro, que o Senhor tinha ressuscitado e que o anjo apareceu e mandou dizer aos discípulos que ele ressuscitou. Diga aos discípulos e a Pedro: o mestre não se esqueceu de mim, o mestre não me desamparou, aleluia, me abandonou. Eu errei, eu falei, eu prometi que estava ao lado dele, aleluia, neguei-o, mas ele mandou avisar a mim, especificamente a mim, aleluia. E os dias se passaram, e a Bíblia Sagrada nos diz que Pedro, ele sentiu vontade de voltar às suas origens, pois ele era de profissão, era um pescador, um profissional da área da pesca. E Pedro disse: vou pescar. E outros discípulos foram com ele, porque ele era um líder nato, era da sua natureza a liderança. E Pedro vai pescar, livro de João, capítulo 21, em 3, né? Pedro diz que vai pescar, mas no versículo 15, aí temos um particular do Senhor com Pedro, aleluia. E o Senhor olha nos olhos de Pedro, o Senhor Jesus, ele olha nos olhos de Pedro e agora começa a conversar com Pedro, aleluia. Aleluia. E depois, versículo 21 de João 21, capítulo 15: e depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esse? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes, aleluia, que te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas, aleluia. Disse terceira vez: Simão, filho de Jonas,
ama-me. Simão entristeceu-se o seu coração, porque tinha dito a terceira vez: ama-me. E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Aleluia. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Meus irmãos, Pedro precisava, aleluia, desse encontro, dessa particularidade com o Senhor Jesus. Pedro precisava se retratar, ele precisava de olho no olho, ele e Jesus, aleluia, porque havia um chamado específico para uma obra específica na vida de Pedro, aleluia. E Pedro, naquele momento, quando ele ouve o Senhor perguntar se ele amava, e ele dizendo sim, e quando ele dizia sim, o Senhor já determinava, dizia: apacente os meus cordeiros. Ama-me, e ele sim, e o Senhor dizia: apacente as minhas ovelhas. Aleluia. A terceira vez ele ficou tão angustiado, e ele disse: Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes, Senhor. E ele disse: apacente as minhas ovelhas. Aleluia. Meus irmãos, por todas as características de Pedro, dificilmente um RH, um setor responsável por contratação, contrataria um homem nesse perfil. Aleluia. Mas eu louvo a Deus que o que chama, capacita. Aleluia. Aquele que chama, ele prepara, ele molda, aleluia, ele lapida, aleluia, para a obra a qual ele confiou. Aleluia. Livro de Jeremias, o Senhor chamou a Jeremias, aleluia. No capítulo 1, versículo 4 diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, aleluia, eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aleluia. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, aleluia. Quem sabe, cada um tem uma história. Você pode achar que foi um erro de percurso, foi apenas um momento, e aquele erro você nasceu. Eu quero te dizer, aleluia, que o Senhor, ele tem um controle de quem sobe, de quem desce, de quem nasce, de quem morre, aleluia, e ele faz germinar, aleluia. O agricultor lança a semente, mas quem faz brotar e germinar é Deus. No útero da tua mãe não foi diferente, é o Senhor que faz gerar. E eu quero te dizer nessa noite, que aquele que te chamou, aleluia, aquele que confiou uma obra, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Aleluia. Aquieta o teu coração, aleluia, porque aquele que começou, ele vai aperfeiçoar. Aleluia. No livro de Isaías, aleluia, o profeta, ele foi chamado e confiado para uma obra difícil, e a Bíblia diz que ele teve uma visão extraordinária no capítulo, aleluia, do profeta Isaías, capítulo 6, aleluia, versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que no terceiro ano do reinado de Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, aleluia, e o séquito do Senhor enchia o templo, e os serafins estavam em cima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2, aleluia, cobria o seu rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Meus irmãos, Isaías viu, aleluia, teve essa visão linda, aleluia, e o Senhor, aleluia, o anjo do Senhor pegou uma brasa, tocou, ele teve
uma experiência extraordinária, o Senhor confiando uma obra. Eu quero te dizer nessa noite que esses que estão aqui é porque o Senhor chamou, é porque o Senhor confiou, aleluia, porque o Senhor tem algo na tua vida. Você não saiu da sua casa na noite de hoje para ouvir qualquer palavra, para ouvir qualquer coisa. Essa palavra ela tem direção, essa palavra ela tem endereço. Eu não sei se nessa noite você entrou aqui desacreditado. Quem sabe você, muitas pessoas às vezes ouvem uma palavra e entristece, mas o pior é quando a gente não acredita em nós mesmos, aleluia, porque muitas vezes erramos e falhando. Assim foi com Pedro. Mas meus irmãos, quando Pedro se levantou para fazer o trabalho, na sua primeira pregação, foram 3 mil almas na primeira mensagem que Pedro pregou. Ele não tinha muito estudo, irmão. Ele era impulsivo. Pedro era dominado pelas emoções. Não sei se você conhece pessoas que são assim, dominadas pelas emoções, mas Pedro era assim. As circunstâncias dominavam Pedro. Sabe quando você está tranquilo e algo acontece e desequilibra você? Isso acontecia constantemente porque era da personalidade de Pedro. Ele era um pouco desequilibrado. Não tinha um equilíbrio para administrar o problema. O problema conduzia a Pedro. Aleluia, mas o Senhor, Ele nos leva a caminho que nos aproxima mais dEle. E Ele começa agora a trabalhar em nós. Aleluia. Em Jeremias capítulo 18, o Senhor, aleluia, muitas vezes tem um encontro com o seu servo lá na casa do oleiro. E Ele começa a trabalhar no barro. Aleluia. E as etapas que o Senhor, Ele vai trabalhando, vai nos dando consistência. Aleluia. Às vezes nós somos um barro difícil que é preciso uma mistura para dar liga. E o Senhor sabe apertar, amassar e colocar a mistura do óleo da unção, da graça sobre a nossa vida. Às vezes na mistura tem que derramar lágrima para o barro ficar mais molinho e o oleiro começar a amassar, a trabalhar. Aleluia. E ele prepara, ele amassa. Aleluia. Ele coloca sobre as rodas. Aleluia. O povo de Israel poderia chegar na terra prometida mais rápido, mas ficou nas rodas do oleiro por 40 anos porque estava murmurando. E você está onde no deserto? Aleluia. Você está murmurando, você está dando glória. O que é que você está fazendo? Mas eu quero te dizer que você é um Pedro que está na mão do Senhor. Aleluia. E o Senhor, não importa como você é, como você está, mas uma coisa eu sei: se você está nas rodas do oleiro, Ele vai te preparar, Ele vai te amassar, Ele vai te colocar no forno, e você vai sair consistente, firme. Aleluia. Porque o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Aleluia. Porque o nosso Deus é o Deus que peleja as nossas guerras. Aleluia. No Salmo de número 46, no verso de número 7, aleluia, em meio à tempestade, à guerra, a ansiedades, a preocupações, aleluia, quantos de nós não pensamos que, a gente pensou que estava ruim, aí chegou o mês de março e parou tudo, a gente viu que não estava ruim, que estava bom e a gente não sabia, não é verdade? Às vezes a gente reclama de barriga cheia. A gente pensou que estava ruim. Aí vem a pandemia. Sabe quantas empresas fecharam no Brasil? Falar só do Brasil, Pernambuco. Quantos empregos foram perdidos? Aleluia. Muito bem apropriado o tema escolhido nessa noite. Aleluia.
Porque o Senhor, Ele se preocupa com os nossos anseios, com as nossas ansiedades. Aleluia. Por isso que devemos em oração lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Se nós tivéssemos um tempo só para falar só da ansiedade, existe transtorno, surto de ansiedade, mas a ansiedade ela é normal, mas quando vira uma patologia, uma doença, aí o negócio se agrava e fica bem complicado. As duas doenças do século, depressão e ansiedade, vamos ouvir falar muito sobre ela, mas tem um segredo no meio do problema: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Meus irmãos, o tempo não nos manda parar. Aleluia. Mas o Salmo de número 46, verso de número 7: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Para cada peleja, se cada um tivesse a oportunidade de falar algo nessa noite, a gente ouviu um monte de problema. Mas eu quero te dizer, se tu lança a tua ansiedade aos pés do Senhor, sabe o que vai acontecer? O Senhor dos exércitos, ao seu soldado, Ele vai dar estratégia para essa guerra. Porque o Senhor dos exércitos, Ele tem estratégia para a guerra. Para cada guerra que nós vamos enfrentar, o Senhor dos exércitos, Ele nos dá estratégia, se nós buscarmos essa estratégia. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite: aquieta-te, acalma o teu coração, porque quem está com você é o Senhor dos exércitos. E você foi chamado, convidado, convocado para o exército do Senhor. Aleluia. Olha, irmão, não, o Senhor está dizendo isso, mas o problema é grande. Convida o Senhor dos exércitos, Ele vai te dar estratégia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vinde contemplar as obras do Senhor, que da desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aleluia. Ele diz hoje para Nova Bela Vista: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Olha, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus que faz aliança, o Deus que viu, aleluia, Jacó o usurpador, aleluia, enganou, aleluia, mas se arrependeu e o Senhor teve encontro com ele lá no vale de Jaboque. O Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, que faz aliança com a igreja dele. Ô irmão, mas eu pequei. Jesus manda te dizer nessa noite: chama os discípulos e a Pedro. Vem, Pedro, aleluia, porque tem trabalho para você, rapaz. Você não vai ficar de cabeça baixa, você não vai ficar pelos cantos depressivo, aleluia, angustiado, triste. Tem trabalho para você, aleluia. Pedro, tu me amas, Pedro, tem trabalho para você, rapaz. Mas Senhor, eu errei. Tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas.